Timóteo capítulo 6, versículo 1 em diante, recomendações aos que servem a Deus. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E aos que têm senhores crentes, não os desprezem, antes os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensinem estas coisas. Se alguém ensinar alguma outra doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus que perante Pilatos deu testemunho da boa confissão. Exorto-te, e que guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Amado, mando aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem põe a sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas delas e gozamos. Que pratique o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja convosco. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 ao versículo 21, ensina para os irmãos se tornarem servos. Deus quer que trabalhemos para suprir as necessidades de nossos familiares e as de outras pessoas, se necessário for. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. É a verdade, a palavra de Deus. Aquele que não cuida dos seus tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. No capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Aqui está o conselho de Deus através da palavra. Portanto, a maneira que trabalhamos mostra muito sobre a nossa relação com Deus, pois todos trabalhamos e todo trabalho deve ser feito como ao Senhor e não como aos homens. É o que nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 5, que nós acabamos de observar aqui pela leitura.
que diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós temos que estar sempre pronto, meu irmão, com a mão aberta para o trabalho de Deus, ao Senhor que fez os céus, a terra, o mar e todas as coisas que neles há. Do capítulo 6, desde o versículo 5 ao versículo 8, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, como diz, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia. Um trabalho mal feito por um trabalhador preguiçoso, ou quem sabe irresponsável, que se chama de cristão, entre aspas, dá oportunidade para outros falarem mal de Deus e da sua doutrina. É o que diz no capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então é o que é justo, é o que a gente tem que falar, trazer o que é certo, nada do que está errado, mas aquilo que edifica. O bom trabalho beneficia tanto ao trabalhador quanto ao chefe, aquele dono do serviço. Por isso o cristão deve trabalhar para outros cristãos, não deve trabalhar menos. Tem pessoas que quando vai trabalhar passa o dia todo e não faz nada, esperando levar vantagem ao ser favorecido entre os irmãos. De fato, o amor exige, meu irmão, que ele trabalhe ainda mais, para que os dois possam compartilhar dos frutos do trabalho que Deus lhes deu ou lhe concedeu. É o que nos diz a palavra de Deus. Honra o pai e a mãe, honra aos amigos, honra a todos. Então, o caráter dos falsos mestres em Éfeso, naquela época, era facilmente reconhecido pela maneira que trabalhavam. Eles não procuravam um bom fruto do seu trabalho para com todos, mas ensinavam o que não era da verdade e promoveram discussões em vez de entendimento e visavam seu dinheiro como único fim de seu trabalho. Nós estamos falando dos perigos da riqueza. A riqueza, que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque muitos estão se deixando levar pelo perigo da riqueza. Quantas pessoas que estão querendo ser ricos caem em laços que não tem como se levantar. Depois que caem, estão eles sufocados pelo prazer de quererem ser ricos. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, observe bem a palavra de Deus, meu irmão. Para todas as pessoas que amam a Cristo, para todas as pessoas que consideram a palavra de Cristo o poder de Deus, como está escrito. Os perigos da riqueza. Em 1 Coríntios capítulo 6, desde o versículo 6 ao 16, e aí você não tem como alimentar ele, não tem como dar nada, ajudar, aí você se torna pior do que o incrédulo. O incrédulo não tem amor ao próximo, o incrédulo não tem amor ao seu irmão. É como Paulo diz aqui, desde o versículo 6 também, a 16, em 1 Timóteo, e de fato é grande fonte de lucro a piedade com entendimento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, devemos estar com isso contente. Mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante dos homens. Então, meu querido rádio ouvinte, amigo, este é o perigo da riqueza. Muitos hoje apelam a Deus em busca de bens materiais, porém Paulo exorta que o cristão se contente ao ter as necessidades básicas supridas. Desde o versículo 8, quando ele diz, deixa bem claro, tendo porém alimento e vestuário, estaremos com isso contentes, mas muitos não estão. Irmãos, amigos,
A procura da riqueza traz somente tristeza e tropeços na vida de quem quer servir a Deus, pois vem de um coração enraizado no mundo e não no Senhor. Versículo 9 ao versículo 10 deixa bem claro dizendo: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço e com muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem ao homem na ruína e na perdição. Dinheiro é a raiz de todos os males. Então esta aí é a situação que a pessoa fica preso nessa situação. Por isso, de fato, o servo de Deus não deve procurar as riquezas desse mundo, porque tal procura é vã e gasta tempo que deve ser usado na busca da piedade e da vida eterna, é o que está escrito desde o versículo 11 ao versículo 16. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão, peleja de boa fé. Faz o trabalho com alegria. Então, meu irmão, esta é a situação. Cai no laço de cobrar 10% que não querem ser pastores, pregadores da verdade, mas pastores, pregadores de mentira. Ah, mas a Bíblia é a verdade, a Bíblia está pregando, falando que tem que dar o dízimo. A Bíblia fala. Mas temos que, como homens de Deus, com sã consciência, saber para quem está falando, a que tempo foi falado, para quem foi direcionado. Que homem de Deus é esse? Que pastor é esse? Que não sabe fazer diferença. Como aquele povo, quando Jonas foi submerso nas águas, imergido ali a barriga de um peixe. A Bíblia diz, a palavra de Deus mostra que quando ele voltou para pregar a verdade, e ele começava a reclamar de Deus, o profeta que dizia ser de Deus, Deus disse: esse povo, Jonas, não sabe fazer a diferença entre a mão esquerda para a direita. Será que esses pastores são assim? A gente ouve pastor brigando aí em CPIs do governo federal, a gente vê pastor falando de política. Eles têm tanto entendimento, só não tem entendimento para se livrar do inimigo, do Satanás, com esse espírito maligno de riqueza. Caráter dos falsos mestres é isso aí. Os falsos mestres em Éfeso eram facilmente reconhecidos pela maneira que trabalhavam. Eles não procuravam um bom fruto do seu trabalho para todos, mas ensinavam o que não era da verdade. Promoveram discussões em vez de entendimento. E eles visavam seu dinheiro como o único fim de seu trabalho. Irmãos, os falsos mestres, eles apelam a Deus em busca de bens materiais. Porém, Paulo exorta que o cristão se contente com o que tem para suas necessidades básicas. A procura da riqueza que só traz tristeza, tropeço na vida de quem quer servir a Deus, pois vem de um coração enraizado no mundo mau, e não no Senhor. Então, meu irmão, o servo de Deus não deve procurar as riquezas, porque tal procura é vã e gasta tempo que deveria ser usado esse tempo na busca da piedade, na busca da vida eterna. Então a verdadeira riqueza, aqui está capítulo 6 e versículo 17, em 1 Timóteo. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede, aleluia, abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Isso aqui está na palavra de Deus. Em buscar as riquezas, alguns cristãos terão muitos bens materiais. Para estes é necessário lembrar que tudo é dado por Deus e que se deve confiar nele e não na própria riqueza, que é passageira. É o versículo 17. Manda aos ricos desse mundo confiar em Deus. De fato, a riqueza verdadeira consiste na prática da vontade de Deus, usando as dádivas dele para fazer o bem a outros. Tal serviço preparará o tesouro real para a vida verdadeira após esta.
É o que nos diz versículo 18 ao versículo 19, que diz para que pratique o bem, que sejam enriquecidos de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós observamos aqui também, aleluia, exortações finais para ajudar os irmãos em Efésios, nessa carta. Paulo precisava guardar a verdade do Evangelho. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, as oposições da falsamente chamada ciência. Temos que guardar, usando as dádivas que ele tem nos dado, para ajudar os irmãos. Timóteo precisava guardar, também nós da mesma forma, as discussões e contradições na soberania e vontade de Deus, da sabedoria da palavra dos outros, somente iriam desviar a pessoa da fé. Porém, a palavra de Deus que Timóteo falava teria a graça do Senhor para todos. É o que diz o versículo 21. A qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. É o que diz a palavra de nosso Deus. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, porque é importante a maneira que trabalhamos. É o que nos diz a palavra. É que é uma vontade de Deus. É a vontade de Deus que busquemos muitos bens materiais? Aqui, não. Qual o perigo do desejo de ficar rico? A pessoa fica com o coração soberbo e longe do Senhor. É pecado ser rico? De forma alguma. Não é pecado. Como deve o rico usar o que Deus o concedeu? No trabalho de Deus, ajudando os irmãos, tendo para ele e para outros. Mas eu pergunto, onde você encontra homens que tenha recebido de igreja para dividir com a igreja ou com quem tem necessidade? Pelo contrário, quanto mais ele tem, mais ele quer. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra é Cristo. E Cristo foi um presente que Deus, o Pai, nos mandou. Não pode ser vendido. E você, dentro de uma igreja, comprando Cristo, 10% do que você ganha, você paga. E você ali está comprando Cristo, quando Cristo disse que é de graça. Então, por isso, você está pecando muito mais e pode parar no inferno, lamentavelmente, porque não está obedecendo a palavra de Cristo, mas está vendendo o próprio Cristo. Porque quando se vende a palavra, quando se cobra 10% hoje, conforme era na regra antiga, que Cristo, ele é o Cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados, ainda não tinha sido imolado, não tinha sido morto pelos nossos pecados. Então no Velho Testamento alguém pagaria dízimo sim, e era bênção de Deus e obedecer a Deus. Já no Novo Testamento não. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Mudou. As coisas mudaram. Diz a palavra de Deus no versículo 17 e 18 em diante, que a velha lei foi abolida e que nós vivemos hoje uma nova aliança, que é exatamente o poder do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, o poder de Deus, o presente de Deus que Deus nos deu. Nada de pagamento, tudo de graça. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, quer que você viva uma vida gratuita, abençoada por Deus, porque Deus te deu a vida, e a vida é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, que está aí pronto para nos dar, cada dia que se passa, vitória sobre todos os nossos obstáculos, os problemas que nós enfrentamos. Então nada de pagamento, tudo de graça, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, meu Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui, levando essa palavra gratuitamente, como o Senhor falou. Obrigado, meu Deus, por esse coração que o Senhor tem nos dado, esse entendimento. Continua conosco, meu Pai, a suprir as nossas necessidades e abençoando a todos aqueles que nos ouvem também, para que eles compreendam a verdade. Em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço desde agora e para sempre. Amém.